Alô, meus amores, espero que esteja tudo bem convosco. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast com amor e alma. Então, hoje o podcast vai ser sobre sonhos. É um tema que eu já tinha aqui guardado de sugestão de uma menina e é também um tema que acaba por ser regular quando vocês entram em contacto comigo sobre sonhos estranhos que vocês têm e querer saber o porquê desse sonho, qual o significado, o que é que ele representa, não é? E eu tenho estado a evitar abordar este tema porque eu sinto que não sou a melhor pessoa para falar de sonhos. Acredito que se calhar há mais pessoas que tenham um tipo de consciência diferente e que tenham mais informação para partilhar convosco. Portanto, quero desde já dizer tudo aquilo que eu vou falar sobre os sonhos será na minha visão e da minha experiência, está bem? Então, como eu estava a dizer, os sonhos é um tema frequente quando vêm a entrar em contacto comigo. Muitos têm ultimamente tido sonhos extremamente estranhos, não é? E as pessoas ficam assim muito marcadas pelo sonho. Alguns são bastante bizarros, outros têm a ver com coisas do passado. Outros dizem que viram alguém e que não conhecem nesta vida, mas sentem que conhecem aquela pessoa de algum lado. Portanto, eu acho que lá está, o tema de sonhos é muito abrangente, não é? Pode ser muita coisa como pode não ser nada, não é? Então, aquilo que eu acho é que os sonhos nem sempre têm que representar alguma coisa ou têm um significado espiritual, tá bem? Nós não podemos esquecer que nós somos seres mentais e a nossa mente, por vezes, ela acaba por autossabotar, é um bocadinho matreira e, no fundo, uma parte do nosso lado mental é isso mesmo, é conseguirmos criar, visualizar, imaginar. E isso acontece não só quando nós estamos acordados, mas quando estamos também a dormir. E muitas dos sonhos também traz também muita questão do subconsciente, não é? E que o sonho acaba por representar o que está lá internamente. E às vezes é simplesmente a nossa cabecinha, a nossa mente que acaba por idealizar e criar aquele sonho. Portanto, não quer dizer que tenha um significado a nível espiritual. Mas sim, eu acredito muito, até por experiência própria, que existem sonhos que têm, obviamente, um significado espiritual. Então, o primeiro conselho é que vocês tenham calma. Nem todos os sonhos, lá está, têm essa representação espiritual, têm um simbolismo espiritual. Aquilo que muitas vezes eu sinto quando entram em contacto comigo é que vocês acabam por desesperar e dar assim uma grande importância por sonhos que se calhar não querem dizer nada, ok? Eu lembro-me há muitos anos, quando sempre que eu sonhava, eu tinha que ir procurar o dicionário dos sonhos, não é? Existem livros com isso, com uma lista enorme de objetos, de animais e de sonhos e traz lá o simbolismo. E eu muitas vezes fazia isso. Mas depois olhava para aquilo, muito do conteúdo dessa lista era quase que adivinhatório, dizer se sonhares com rato é porque vais ter despesas, é porque vai acontecer isto a um familiar, e uma pessoa fica assim mal, não é? E lá está, é preciso ter muito cuidado para não nos deixarmos afetar por isso, porque lá está, o facto de a gente estar a sonhar com ratos não quer dizer que necessariamente a gente vai entrar em despesas ou que alguma coisa surja de uma forma negativa, está bem? E aquilo que eu sinto, à medida que a gente vai fazendo esta transição, a consciência da humanidade vai também aumentar. Há coisas que também vão deixando de fazer sentido e que não estão alinhadas mais com esta energia que está a vir, esse tipo de listas desses sonhos
é muito da terceira dimensão, muito na energia do medo. A maior parte é muito na energia da adivinhação, sabem de fazer previsões e vai acontecer isto, sonhar com aquilo. É muito terceira dimensão e a gente não pode esquecer que o planeta Terra e nós, a humanidade, alguns já estão na quinta dimensão, alguns já estão na quarta. E alguns já estão na quarta a fazer essa transição para a quinta dimensão. Portanto, existem aqui coisas que vêm dos nossos antepassados, não é? Ou este tipo de situações, por exemplo, essa lista dos sonhos, deixa de fazer sentido por ter muita energia da terceira dimensão. Portanto, é preciso ter alguma cautela com isso, está bem? É isso que eu quero avisar, é mesmo que vocês tenham alguma cautela e não se deixem desanimar ou desmotivar ou ir abaixo por causa disso, porque nem sempre esse tipo de sonho representa algo e tem esse significado. E muitas vezes aconteceu isso comigo, porque lá está, eu tinha um sonho super bizarro com baratas. Por acaso com baratas nunca aconteceu, mas com cobras, não é? Eu tenho um pavor a cobras. Já não tenho tanto, porque estou a fazer esse trabalho interno e perceber o porquê deste pavor a cobras. Mas lá está, às vezes havia sempre este simbolismo das cobras, né? O meu medo. E lá está, quando as pessoas vão ver, ai, a cobra é venenosa, então quer dizer que há uma coisa, há aí alguém no teu redor que é cruel, que é mau, que é venenoso. E não, agora até há bastante pouco tempo eu comecei a olhar para a cobra e dizer, ok, porquê o medo da cobra? Porquê que eu tenho tanto pavor de cobras? Porque eu representava mesmo a cobra como se fosse um mau presságio, né? E hoje já não, porque no fundo eu olhei para o processo da cobra e aquilo que é a cobra e o processo que ela faz de despir a pele para ter outra, a escamação, não é? Esse processo. E fala muito no processo de transformação, de mudança, que ao longo da vida da cobra ela vai mudando de pele. E isso é muito semelhante ao nosso próprio processo aqui na Terra, não é? Nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo e há certas peles, características que já deixam de fazer sentido. Então eu senti que o meu medo e pavor na cobra era isso, é não reconhecer essa mudança que existe no nosso processo enquanto humanidade. Então é isto mesmo, é a gente questionar, ok? É a gente questionar, por exemplo, se for da cobra, se for até pode ser de outra coisa, não é? Mas é vocês questionarem, se não irem, lá está. Eu sinto que o mais fácil é a gente ir à internet e procurar o que é que representa. Não, questionem-se. Se efetivamente aquele sonho mexeu com vocês, seja num bom sentido ou não, questionem. Nem que seja que vocês parem, ok? Tentem perceber e lá está. E muitas vezes vocês vêm até comigo dizer, ai, o que é que significa, o que é que tu achas? Eu posso ter uma visão diferente, ok? Eu posso ter uma visão diferente. Porque lá está, a cobra para mim, agora neste momento, representa essa mudança, essa transformação, a escamação, que também acontece na nossa vida, mas eu antes não acreditava nisso, não via isso. Então, no fundo, isto quer dizer o quê? Que cada um terá uma representação, terá um simbolismo diferente daquilo que é a cobra, por exemplo. Então aqui é muito tentarem perceber, sempre que vocês terem um sonho e realmente mexer convosco, que simbolismo, o que é que representa aquele sonho. Seja em termos de objetos, de animais, de pessoas. Perguntarem-se como é que eu me senti, como é que eu me sinto depois de acordar, como é que eu me senti, como me sentia antes de ir dormir, que sensações e emoções trouxeram, porquê, de onde é que elas vieram. Façam esse tipo de questionamentos, é porque aquilo que eu sinto, isto até dava um podcast para outro tema para outro podcast, que eu acredito que as pessoas estão muito formatadas para o agora, não é? Querem tudo mastigado e dado já à boca. E isto é uma coisa que nós temos que trabalhar, porque a nossa evolução e o nosso crescimento, seja a nível espiritual ou aqui na Terra, não pode ser feito assim, não é? Eu acho que à medida que a nossa humanidade cresce e vai se tornando muito tecnológica, onde é tudo muito mais simples, né? Que acaba por simplificar a nossa vida, fazem quase tudo
por nós, o que muitas vezes faz é com que as pessoas ficam mal habituadas a tudo o que envolve trabalho, a tudo o que envolve parar e intuir e sentir, porque as pessoas querem tudo muito feito, né? Alguém mastiga e depois dá. É assim um bocadinho essa visão que eu tenho. E então, quando a gente quer efetivamente trabalhar esta parte espiritual, dá trabalho, meus amores. Vocês não podem estar sempre a procurar respostas nos outros. Ok? O outro está lá para vos ajudar, para vos orientar, para vos conduzir, e eu adoro fazer isso com vocês, mas lá está, tem que haver um trabalho interno, ok? E dá trabalho, um trabalho constante. Então, sempre, e isto já é uma orientação não só para os sonhos, mas para tudo. Sempre que vocês tiverem sonhos, não procurem, vão logo assim loucos à procura do que é que significa. E depois, obviamente, que vocês podem ver coisas que não gostam, não é? Ficam mal, passam um dia mal, ficam a matutar naquilo. E se calhar não era o objetivo do sonho vos fazer assim, vos deixar assim. Portanto, parem. Se aquele sonho realmente mexeu com vocês, em que sentido for, parem, questionam como é que se sentiram durante o sonho, que emoções, que sentimentos é que vocês tiveram, o que é que representa para vocês aquele sonho, aquele objeto ou aquela pessoa que esteve no sonho, ok? Façam uma meditação, peçam ajuda ao vosso eu superior, ok? Mas lá está, isto filtrando, porque nem todos os sonhos têm ali uma representação, ok? Tem um simbolismo espiritual. Como eu estava a dizer, eu já tenho tido sonhos, sim, sonhos que às vezes não dizem nada, que eu sei que efetivamente é fruto da minha mente, outros sim, que eu sinto que efetivamente têm ali um simbolismo espiritual, hum, e lá está, eu sinto. E aquilo que eu vou-vos dizer é, lá está, não fiquem logo, porque há muito a diferença do sentir o sonho e a parte mental, não é? Então vocês têm que perceber se vocês estão a deixar levar pela mente ou se é mesmo um sentimento interno de dizer, ok, este sonho realmente tem qualquer coisa para mim. Ou se não é apenas a vossa mente a dizer isso, ok? Uma coisa é o pensamento, pensar que tem, outra coisa é o sentir que tem, ok? E vocês têm que fazer essa distinção, porque senão vocês sempre que têm um sonho ficam assim meio abalados, e não, ok? Tenham cuidado com isso. Então, obviamente que existem inúmeros tipos de sonho em termos espirituais. Eu vou dizer aqueles que eu tenho conhecimentos e aqueles que eu já vivenciei, tá bem? Então, existem os sonhos, vou falar, não sei porque surgiu-me de vidas passadas, eu já tive sonhos de vidas passadas, ok? E muitas vezes os nossos sonhos são, lá está, para trazer à superfície coisas que estão internas e que precisam vir à superfície para ser curadas, para ser trabalhadas, para haver esse reconhecimento, para que a gente possa curar, trabalhar, transmutar, seja que processo for, tem que haver o reconhecimento dessa situação. Sem reconhecimento, sem olhar para elas, não há possível cura, ok? Então muitas vezes o sonho serve para isso, para trazer à consciência, para trazer à superfície aquilo que internamente precisa ainda ser trabalhado. Ou às vezes nem sequer precisa de algum processo de cura, mas que precisa de resgatar. Porque muitas vezes as vidas passadas trazem muita energia de capacidades, de habilidades, características da nossa personalidade, dons, coisas que nós já desenvolvemos em vidas passadas e que neste momento não temos reconhecimento. E muitas vezes esses sonhos, ou até de hipnose, ou de terapia de vidas passadas, vem isso. Não precisa ser trabalhada alguma coisa ou curada alguma coisa, mas é o processo de reconhecimento dessa capacidade que existe em nós e a gente ainda não se apercebeu que tem, ok? Pronto, isso é outra coisa que posso ouvir a falar de uma forma mais profunda. Também não quero aqui aprofundar muitas coisas, que é para não divergir muito no assunto. Mas pronto, estava-vos a dizer, já tive vários sonhos de vidas passadas, ok? Uns já foram confirmados por outros terapeutas, outros ainda não, mas lá está, no fundo eu sinto que efetivamente tem ali uma conexão. E lá está, são sonhos que realmente me marcam. Eu tenho um sonho que eu era muito, muito novinha mesmo, para aí uns 13 anos. Hoje eu tenho 26, portanto estão a ver há quantos anos foi.
E eu hoje ainda me lembro da sensação que aquele sonho me trouxe. E lembro-me perfeitamente do sonho. É algo que realmente me marcou. Então foi um dos primeiros sonhos que eu tive que marcou-me, definitivamente. E esse sonho, acredito que tenha sido uma vida passada. Então o sonho, isto é ser um bocadinho louco, um bocadinho bizarro. E eu lembro-me de contar a algumas pessoas, as pessoas ficaram a olhar para mim. A sério que tu acreditaste nisso? Que bizarro. E não foi um sonho. Acredito que tenha sido mesmo uma vida passada. Então o sonho era eu a fugir de freiras, ok? Não sei se era um convento, eu simplesmente a fugir de tudo o que era relacionado à Igreja Católica, ok? E isto agora pode ter muita piada, não é? Vocês já devem estar a imaginar eu a fugir das freiras, mas aquilo foi assim um sonho muito, muito intenso. Era um medo terrível, ah, mesmo. Só de me lembrar até me arrepio. Um medo, uma exaustão, um cansaço. É como se eu tivesse mesmo a lutar pela minha própria vida. Eu sabia que a minha vida estava em risco. E eu lembro-me de acordar super sobressaltada, extremamente cansada. Eu lembro-me de ter chorado, porque aquilo foi mesmo, eu senti mesmo que estava mesmo entre a vida e a morte. Eu acordei a suar completamente e este sonho realmente ficou marcado para sempre e acredito que vai ficar marcado mesmo para sempre. E lá está, a representação que eu tenho é que efetivamente isto já foi confirmado em que muitas das minhas vidas passadas foi marcado pela espiritualidade, portanto não é a primeira vida em que eu estou dentro da espiritualidade, seja a que nível for. E lá está, nós sabemos que houve uma época na nossa história, e não foi assim há tanto tempo, dá a sensação que foi há muito tempo, mas não foi, em que a Igreja Católica realmente condenou muitas pessoas, não é? De bruxaria, de pactos com o demónio, com o diabo, pronto, etc. E pronto, eu acredito que tenha sido uma representação trazer à consciência esse processo que precisava ser trabalhado. E na altura, portanto, eu tinha 13 anos, por volta dessa idade, eu nem sequer pensava em espiritualidade ou trabalhar com isso, ok? Para quem ainda não viu, pode ir ver, e acredito que seja o meu primeiro podcast sobre a minha história. Já sabem que eu, desde pequenina, sinto coisas, sinto presenças, tinha visões, pronto. E se calhar havia alguma parte de negação. Eu tinha muito medo, eu lembro quando era pequenina, eu tinha muito medo da espiritualidade. Hoje encaro como uma coisa extremamente natural. E se calhar essa energia do medo era efetivamente algum processo que tenha ficado em vidas passadas e que não foi curado, ok? O facto de eu ter sido discriminada ou ter sido julgada ou condenada, perseguida por estar dentro da espiritualidade fez com que nesta vida tudo o que envolvesse a espiritualidade eu tinha medo, eu tinha receio. Pronto, talvez por isso é que tenha sido o objetivo do sonho. Depois tive outro sonho de vidas passadas. Aliás, tive mais dois sonhos, que foi um foi que eu estava no meio da guerra e era assim um caos, uma confusão e, e eu tentava ajudar todas as pessoas. Eu sentia que não era daquele país ou daquela comunidade, eu acho que era estrangeira naquela comunidade e estava a ajudar. Eu tentava ajudar as pessoas, tentava ajudar, era assim um caos mesmo. E a verdade é que eu tentava ajudar as pessoas. Só que depois as pessoas acabavam por morrer ou por ter alguma consequência da guerra. E era assim uma energia, um sentimento de impotência tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E eu acredito que foi nesse sonho, ou até nessa vida, aliás, que fez com que a minha alma sentisse que tinha que servir, não é? Já havia este processo de querer servir o outro, talvez de uma forma diferente de hoje, mas acho que fez com que despertasse mesmo esta, este querer servir, ok? De uma forma muito intensa. Depois o outro sonho que tive, ainda não percebi muito bem, ok? Ele ainda está marcado, ainda está presente.
só que sinto que talvez ainda não seja a altura de o entender. Então, um sonho que tive, eu lembro-me de. Parece que eu era refugiada ou que estava a viajar, mas a pé. Portanto, não sei se era fugir, não é? De alguma coisa, ou pronto, havia muita aqui a energia de viagem a pé para algum lado. Era eu e mais uma comunidade e mais algumas pessoas, e lembro-me de depois, no meio da viagem, me ter cruzado com outra pessoa que também estava nessa viagem com outra comunidade. Então, era duas comunidades, eu estava numa e depois outra pessoa era outra, e era um homem, está bem? E eu lembro-me ao conhecer essa pessoa, era um conhecimento de já conhecer de algum lado, era uma atração, uma química, uma coisa assim extremamente explosiva, num bom sentido, muito a nível espiritual, não só a nível da atração física e não só, mas era mesmo espiritual. E lembro-me, não sei, isto é muito estranho, mas lembro-me que lá a gente cruzou-se, a zona onde a gente ficou, porque a gente ficou durante um tempo acampados num sítio, e havia para lá uma bruxa, não é? Aquilo que se chama uma bruxa. E a bruxa olhou para a gente os dois, e eu lembro-me de ver uma clareira com fogo, a chama extremamente intensa, e ela começou a falar, e eu lembro-me de ter acordado. E eu sinto que aquilo que ela ia dizer, ou aquilo que ela disse, era importante. E aquilo que eu senti quando acordei é como se houvesse a sensação que eu ainda vou me cruzar com esta pessoa nesta vida. Porque que aconteceu? Nessa vida, eu sinto que eu tinha também, lá está, muita energia de um propósito. A minha alma tinha um propósito e ela não era fácil se desviar desse propósito. Mesmo quando havia ali um amor assim profundo, ela não se desviou e ela continua a seguir com a sua comunidade. Não sei qual era o objetivo, o porquê de estar em viagem, mas eu, no fundo, neguei aquele amor pelo um propósito da minha alma. Então, aquilo que eu senti é que depois eu acordei, quando a bruxinha estava a trazer alguma mensagem para os dois, mas aquilo que eu senti é que efetivamente eu ainda ia me cruzar com essa pessoa nesta vida para fazer aquilo que não foi feito. E desde que eu tive esse sonho, eu sinto mesmo que existe aqui uma conexão com alguém muito marcante, como se houvesse um voto, uma promessa, um pacto, sei lá. Eu não gosto muito dessas palavras porque parece uma coisa negativa, não sei. Eu sinto mesmo que há aí alguém de que ainda preciso de conhecer e que tem efetivamente uma união, um companheirismo muito grande e que possivelmente é esta pessoa com quem me cruzei de vidas passadas. Pronto. Não posso aprofundar mais porque sinceramente ainda não sei muito, mas efetivamente já fiz várias terapias e efetivamente trazem sempre essa mensagem que ainda vou encontrar alguém, que existe uma conexão realmente muito espiritual e que há efetivamente um voto com essa pessoa, um voto de almas. E quando for o tempo certo, logo virá. Então, de vidas passadas, eu penso que está. Já estive depois, em termos de sonhos, há os sonhos em que a gente vai para o plano espiritual. Eu lembro-me de um sonho, não sei se já comentei aqui ou não. Eu lembro-me de uma noite, já não foi assim há tanto tempo. Lembro-me de uma noite em que um ser de luz veio-me buscar e lembro-me mesmo de sair do meu corpo e ir levantando e ir vendo o planeta Terra a ficando cada vez mais longe. E lembro-me que eu não estava sozinha, portanto, quando eu estava muito mais lá em cima, digamos, eu começo a ver pontos de luz mais alminhas, mais espírito, a surgir. Ou seja, era eu e mais umas centenas de almas ali. E depois à frente tinha assim uns guias, uns mentores a tentar encaminhar estas pessoas. E depois eu lembro de me aparecer quase como uma ilha espiritual em que tinha assim uns edifícios, parece umas pirâmides, não é pirâmides,
mas é aquilo que no planeta Terra eu posso mais assimilar, trazer semelhança àquilo que eu vi. Parecia assim um género de pirâmides, ok? Mas de uma forma assim completamente diferente. E aquilo era assim lindo. A sensação que eu tive era, eu sentia, eu não posso voltar, eu tenho que ficar aqui. Eu sentia mesmo que eu queria ficar. Eu não queria voltar, eu só queria ficar lá. Do sentimento tão bom que tinha mesmo. Era assim uma paz tão bom. Entretanto, a gente todos, não é? Depois estávamos em linha, muito giro. Estávamos todos aí para essa ilha e depois um guia e mentor parou-me e disse: Tu ainda não estás preparada, vais ter que voltar. Então, do nada, eu acordei frustrada, não é? Porque ainda não estava preparada para algum processo ou aquilo que ia acontecer ali. Depois, outros sonhos. Tive um sonho também quando fiz até pouco tempo depois de ter feito a mesa radiónica. Eu tive um sonho em que novamente um guia, senti mesmo como se me estivessem a puxar e lembro-me de estar no plano espiritual, estar sentada ou em pé, não me recordo, e só via à minha cabeça o meu chakra plexo solar, não, mentira, da coroa, o coronário, e a surgir assim uns símbolos muito estranhos que eu nunca vi a entrar na minha cabeça para o meu corpo. Tunca, 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 tunca. Era assim mesmo, muito intenso, muito intenso, muito intenso. E era assim uns símbolos que eu nunca tinha visto. Alguns de Mercúrio, se não me engano, e mais outros muito parecidos à da astrologia, mas o resto eu nunca vi. Eu tentei procurar na internet, tentei procurar de outras línguas e não encontrei. Era assim uns símbolos muito, muito estranhos. E aquilo foi muito intenso, levou muito tempo. Eu só recebia assim uns símbolos, umas coisas muito estranhas, e aquilo só estava ali. Eu nem sei explicar a intensidade que aquilo foi. E eu lembro-me de ter comentado com uma colega e a colega ter dito que o facto de eu ter trabalhado a mesa radiónica, depois eles me chamaram para trazer uma energia de iniciação. Portanto, eu fui através de um sonho, não foi bem um sonho, não é? Fiz algum tipo de iniciação no plano espiritual, tá bem? Recebi algum tipo de linguagem de iniciação. Depois, deixem-me ver. Depois, sonho também muitas vezes com, apesar de já não há muito tempo, não acontece, mas muitas vezes também sonho com pessoas que já partiram. Já sonhei com o meu pai, já sonhei com meus avós, já sonhei com o meu avô. O meu avô paterno, que morreu um ano depois de eu ter nascido. Existe aqui uma conexão muito grande, porque ele é o meu guia, o meu mentor, é aquele que é um anjinho da guarda e é aquele que realmente me guia, é quase como o meu mentor mesmo. E eu desde pequenina sentia que ele estava ali. Esta ligação, eu tinha um aninho, não me lembro de nada, mas eu sentia mesmo que estava conectada com ele da mesma forma se eu estivesse aqui ou até mais. E muitas vezes eu lembro-me de ver ele, ok? Eu visualizei uma ou duas vezes ele apareceu-me. Quando eu era muito pequenina, eu sentia a presença dele e depois houve uma altura que simplesmente já não sentia tanto a presença dele, nem tinha tantos sonhos, nem ele nem aparecia. Foi no ano 2014, portanto no ano em que a minha avó materna e depois em agosto o meu pai partiu, uma semana antes ou 2 semanas antes, o meu avô paterno, que é o pai do meu pai, apareceu-me num sonho e Sandra, toma atenção relativamente ao teu pai. Pronto, não foi com estas palavras, mas ele disse, tem atenção ao teu pai. E eu lembro até, eu não levei aquilo deixou um bocadinho, lá está, aquilo intrigou-me, mas eu não percebi o porquê de eu estar a dizer para ter cuidado com o meu pai. Até comentei com o meu pai achou extremamente piada, a dizer, com 40 e tal anos, veio o meu pai a dizer para a minha filha cuidar de mim. E pronto, eu até no fundo achei-me alguma piada, mas aquilo mexeu comigo. Mas lá está, eu nunca percebi o porquê daquele sonho. Passado 2 semanas ou uma, não vos consigo dizer precisamente, o meu pai acaba por partir. E só depois é que eu percebi que aquele sonho tinha sido um aviso, não digo no sentido de prever, de fazer com que eu pudesse mudar o destino do meu pai, porque eu acho que não, já estava destinado, mas no sentido de eu me preparar, ok?
Talvez este aviso tenha sido um preparar da minha alma para a partida do meu pai, porque para além do meu avô ia haver esta conexão espiritual muito grande, como o meu pai também tinha. Portanto, efetivamente, a perda dele, a perda de uma conexão espiritual, seja pai ou não, é muito dolorosa, ok? A perda de um pai é dolorosa, é sofrida, mas quando ainda existe essa conexão espiritual muito grande, onde vocês são da mesma família espiritual, é muito maior. É como se houvesse ali um pilar que se vai, não é? Então eu acho que aquele sonho foi mesmo para preparar a minha alma de tudo o que ia acontecer. Depois, lembrei-me agora de outro. Lembro-me de ter sonhos em que. Isto é muito estranho, é muito bizarro, mas é como se voltassem a conectar. É como se houvesse aqui um encontro entre vocês e alguém que vos é querido, mas não que esteja desencarnado, ok? Então eu tive aqui sonhos em que eu me encontrava, lá está, com aquela, acredito que seja a mesma alma que vos falei há pouco do outro sonho. E aquilo que eu sinto é como se encontrasse durante os sonhos com essa pessoa novamente. É sempre um encontro super intenso, onde há essa conexão. Pronto, então pode acontecer que vocês tenham sonhos de encontrar a vossa, não digo alma gêmea porque vocês começam a fantasiar muito, mas com alguém que tenha uma conexão espiritual. Depois sei também que há pessoas que durante o sonho vão para o plano espiritual, vão auxiliar todo o processo que está a ocorrer aqui na Terra. Aí já vai muito depender da energia da própria pessoa e daquilo que o plano espiritual está a precisar. Sei que há pessoas que estão na parte da cura, para ajudar a curar a quem está a desencarnar e a fazer esse processo de recuperação. Outros estão a ensinar, ok? Outros estão a receber, lá está, como aconteceu comigo, iniciações para algo aqui na Terra. Portanto, tudo o que envolve a energia de dormir e dos sonhos não dá para categorizar. Estou a dizer mal, não estou, meus amores, eu acho que estou a dizer mal. Não dá para pôr em categorias, em caixinhas, porque eu acho que pode ser dividido em tanta coisa. Desde o prever, desde com mensagens de entes queridos que já partiram, desde vidas passadas, desde viagens astrais. Há tanta coisa, mas lá está, há também sonhos que não têm um simbolismo espiritual. Portanto, aqui o que eu digo sempre é: façam esse processo de sentar, não estejam a procurar as respostas no externo, cada pessoa vai dar uma coisa diferente. Sentem-se, tentem perceber qual é os simbolismos que estavam lá, desde objetos, desde animais, desde pessoas. Como é que vocês se sentiram durante o sonho? Que sensações, sintomas estão ali? Como é que vocês se sentiram depois ao acordar? Tudo isso tem que ser considerado. E as pessoas que ficam sempre muito focadas. Olha, apareceu-me o rato. Ok, mas apareceu-te o rato, mas estavas bem, estavas feliz, então porquê é que vais preocupar com o rato? Entendem? Vamos tentar trazer uma consciência um bocadinho mais profunda sobre os sonhos, não ficar alarmado ou em stress, preocupado sobre aparecer uma cobra ou uma barata, ok? Portanto, fica então aqui a minha partilha, aquilo que eu posso transmitir a vocês sobre os sonhos e que vem muito da minha experiência pessoal. Obviamente, se entretanto me surgir mais alguma informação, se eu ir aumentando o meu conhecimento sobre os sonhos, posso vir a fazer um podcast a nível futuro. E pronto, espero que de alguma forma possa ter contribuído e ajudar com vocês a entender um bocadinho melhor sobre os sonhos, e a fazer realmente essa análise dos sonhos, está bem? E pronto,
Muito obrigada por estares aqui, por me ouvires. Não te esqueças de gostar do vídeo, de partilhar. Portanto, agora já sabes que tens aqui um podcast a falar sobre sonhos. Portanto, se alguém chegar até ti que teve um sonho bizarro ou teve aquele sonho, envia este podcast, pode ser que ajude. Portanto, gratidão por me acompanhares e fica bem. Beijinho.